Graça e paz, todos os eleitos, todos os irmãos ouvintes aí, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, se assim for, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é João Carlos, sou conhecido como Japa, tenho um salão, né? E hoje eu venho aqui falar um pouquinho do Evangelho da Graça de Deus. Esse Evangelho maravilhoso que encanta todo mundo, né? Que vive aprisionado dentro do sistema e quando ouve esse Evangelho libertador, fica muito satisfeito, feliz e querem aprender cada vez mais, cada dia a dia. Então, estou aqui hoje para trazer só um versículo da parte do Senhor, da parte do Evangelho, ali que é o capítulo de Titos, né? Capítulo 1, versículo 11. Do 10 aos 11, que vai estar escrito assim: porque há muitos desordenados, faladores e vão enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por tope e ganância. Amém. Que o Espírito Santo de Deus fale conosco nessa tarde, né? Nesse dia, nessa hora, nesse momento. Por que que ali Paulo direcionou essas frases ao irmão Tito, né? Porque há muitos desordenados, faladores, vão, enganadores, principalmente os da circuncisão. Quem eram os irmãos da circuncisão? Quem eram os que tinham que levar o evangelho da circuncisão? E para quem que era o evangelho da circuncisão? O evangelho da circuncisão foi levado pelos discípulos de Jesus. O evangelho da circuncisão era designado para judeus, porque Jesus ele veio para os judeus. Ele nasce no cumprimento de uma mulher, no cumprimento da lei, para cumprir a lei e remir os que estavam debaixo da lei. Então, até então, o evangelho dado aos judeus era considerado evangelho da circuncisão. E para nós, o gentil, qual que é o evangelho? O evangelho é o que foi anunciado a Paulo, o que Cristo ressuscitado no céu revela ao nosso amado irmão Paulo, apóstolo que levou o evangelho da incircuncisão para nós, o povo gentil. Você sabia que você é um povo gentil e não um povo judeu? Porque todos aqueles que não foram nascidos na terra de Israel, que não nasceram dentro de Jerusalém, eles não podem ser considerados judeus, israelitas. Ele é um povo gentil, é um estrangeiro, né? É um turista, vamos dizer assim, quando viaja para outro país, para conhecer outro país. Então a nós foi designado o evangelho da incircuncisão, na qual a gente devemos defender com muita garra, com muita sabedoria, porque hoje as igrejas, as supostas igrejas, né, que eles intitularam agora as igrejas, a pedra, o local, porque a verdadeira igreja, Paulo nos ensinou que somos nós somos o verdadeiro templo de Deus, casa, morada de Deus. Então a igreja somos nós, a igreja verdadeira, sem mancha, sem mácula, sem ruga, perfeita. E isso porque Cristo assim o fez, né? Então hoje nós entramos nessas chamadas igrejas, muitos enganadores, muito cães gulosos, querendo seu dinheiro, querendo administrar, né, riquezas, querendo conquistar riqueza através do sofrimento do povo humilde, do povo que é você, um povo gentil, na qual eles tinham que te dar o evangelho da graça de Deus, ensino, a sabedoria, crescer na graça e no conhecimento, para que possamos crescer em amor com Cristo, aprendendo da sua magnitude, né? Sendo um povo liberto na mente, não tendo mente cauterizada. Por quê? Porque eles vêm desvirtuando famílias inteiras. Era assim que Paulo falava. O evangelho que eles trazem, o evangelho da circuncisão, o evangelho que era para os judeus, acaba colocando ensino sob responsa de vocês e vocês acabam vivendo aprisionados, porque o evangelho da circuncisão era um evangelho que era fundado na base da lei de Moisés, da lei, a lei judaica.
E nós, aos Gálatas, vai falar que nós, ao povo da graça de Deus, ao povo gentil, não se deva cumprir nada da lei de Moisés. Porque quando vocês cumprem algo da lei de Moisés, vocês estão se tornando inimigos da cruz de Cristo. Agora, se vocês entenderem que você é um povo eleito, um povo abençoado com toda sorte de bênção, que você já nasceu, né, no reino, você já nasceu justo, porque você já nasceu depois de 2000 anos após a cruz, aí você vai entender que você não deve se cumprir nada da lei de Moisés. A lei de Moisés caiu, teve o seu fim naquela cruz, né? O seu fim espiritual teve o cumprimento na cruz. Quando Cristo vai para a cruz, ele morre ali, e ele levanta os braços, um para um lado, outro e o outro para o outro lado, e ele fala: tetelestai, está consumado. Ali no espiritual a graça já estava reinando, mas só que os pactos ainda estavam cruzados, porque enquanto os tabernáculos estavam de pé, esses daí, que era o povo da lei, os sacerdotes, o sumo sacerdote, eles ainda estavam lá na preparação da casa. Então, até o templo ter a sua ruína, que sucedeu no ano 70, como Cristo falou que no seu juízo, o juízo teria que começar pela casa de Deus, assim dito por nosso irmão Pedro, né? Que o juízo começaria para a casa de Deus. Então sucedeu o seu fim, né? Tanto no espiritual como no físico, sucedeu no ano 70. Então nós já nascemos após a cruz, já caiu o templo, o povo é liberto. Nem hoje o povo gentil, quanto menos o povo judeu da atualidade hoje, deve se cumprir nada da lei. Não deve cumprir nada da lei. Está liberto, tem que ter a mente liberta. E eles, com esses ensinos, vivendo antes da cruz, se apegando nas ações de Jesus de Nazaré, eles ainda trazem ensinos enganosos e coloca sobre nossa mente, e nós acaba caindo pela cautelização da mente e acabamos adquirindo esses ensinos que eles vêm trazendo, que essas igrejas todinhas que hoje tem aí, né, meus irmãos? E acaba, tipo assim, colocando a pessoa debaixo de escravidão. Cumprir todos os mandamentos, não bebe isso, não come aquilo, tal, tem que se batizar, tem que comer o pão, a ceia. Nós fomos libertos disso. Ninguém nos julgue por não comer, não beber algo. Ninguém nos julgue. Nós somos um povo abençoado, livres na mente, no entendimento. Romanos 2,12 vai falar que agora o entendimento da salvação, né? A salvação agora é na mente, é no entendimento, de entender. Então, até o irmão Pedro, que era levado ao da circuncisão aos judeus, ele se converteu à graça a Paulo. Nas suas epístolas, ele vai falar o que? Segue-se o que foi dado ao nosso irmão Paulo, na qual muitas das vezes é difícil de se entender, mas é ele que tem o evangelho da graça de Deus. O evangelho da graça de Deus veio por Paulo. E Paulo pregou com muito poder e eficácia, porque ele estava no poder do Espírito Santo de Deus. Era o Espírito Santo de Deus guiando ele, era o próprio Deus, né? Como ele volta do céu e fala: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ali teve um cumprimento, e ele foi e tomou um cargo de alta responsabilidade, que era levar o evangelho da graça ao povo, não só ao povo gentil, mas o povo da circuncisão, o povo judeu, depois da sua destruição, que o templo se arruinou. Esses daí foram convertidos à graça. Eles tiveram que se converter à graça, porque para os judeus o evangelho deles era por perseverança, né? Por perseverança, eles tinham que perseverar até o fim. Se eles errassem no algum cumprimento da lei, eles eram apresentados ao sumo sacerdote, porque o templo ainda estava de pé, e o sumo sacerdote ia condenar e matar aquele povo apedrejado por eles errar em algum preceito da lei. Então para eles era por perseverança. Mas depois que caiu o templo, que o juízo de Deus, quando sucedeu no ano 70, os cavaleiros romanos entraram, incendiaram, acabaram destruindo tudo, né? Então o templo caiu, acabando, né, de vez, totalmente com o templo ali. Caindo o templo, acabou o sacerdote, acabou levitas, acabou os fariseus, acabou tudo. A ordenança da casa acabou. O pacto velho teve o seu fim, o aion, né, como nós somos
como nós aprendemos a conhecer o fim dos tempos, o aion, o fim do aion. Irmão, cresça na graça e no conhecimento. Eu não vou estender o vídeo, hoje eu só quis me apegar nesse versículo, estarei trazendo outros ensinos também, estou aprendendo com meus irmãos em graça, né? Que tem vários canais em graça. Não vou citar o nome de nenhum deles aqui hoje, porque eu não tenho marcados e seria uma injustiça não falar o nome de todos os irmãos que eu tenho acompanhado nos canais deles aqui. Mas só que eu vou trazer, deixar os nomes marcados no papelzinho, tudo certinho, porque eu quero falar o nome de cada um desses irmãos, porque eu aprendo com ele. Eu não aprendi a graça da noite para o dia, não. Eu queria falar de Jesus quando eu estava no sistema, eu evangelizava na feira, eu ia evangelizar na rua aqui, falando na caixa e tal, mas aí eu falei, eu tenho que aprender de Jesus. Mas quando eu fui aprender de Jesus, eu fui entrando nesse canal da graça de Deus aí, e eu acabei vendo que eu não estava aprendendo nada lá no sistema, eu estava vivendo uma heresia, vamos dizer assim, porque eu estava revigorando o que Cristo destruiu, e eu fazia para mim mesmo maldição, né? Eu fazia leis que eu não conseguiria cumprir, mas graças a Deus fui liberto. Hoje temos esses entendimentos, o canal da graça está aí, e eu quero ser mais um desses que quer fortalecer aí o caminho da graça de Deus, levando aos irmãos entendimentos, né, conhecimentos, trazendo as escrituras. E leia o livro de Gálatas. O livro de Gálatas vai explicar melhor, né, os dois evangelhos que estão sendo anunciados na Bíblia, o da circuncisão e o da incircuncisão, na qual é nós, ao gentio. Da circuncisão era para eles lá antes da queda do templo, para os judeus, porque para eles era por perseverança, eles tinham que perseverar até o fim. Mas depois que se teve a sua ruína, todos eles tiveram que se converter à graça de Deus. Muitos continuaram presos pelo cristianismo de Roma, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, no primeiro século, quando eles mataram a igreja primitiva, eles trouxeram esse ensino, e hoje o cristianismo que vivemos aí por aí nas chamadas igrejas é o cristianismo fundado em Roma. Então hoje a gente está querendo aprender realmente o evangelho que Paulo nos trouxe como fundamento, como alicerce. É esse evangelho que nós quer alicerçar a nossa casa, né, que é nós, o templo, a morada do Espírito Santo, e aprender cada vez mais, e que essa casa que agora está alicerçada no fundamento de Paulo, agora ela pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir mar, não derruba, meu irmão. Não derruba, ela está edificada, e ela foi bem edificada, porque agora ela está com fundamentos sólidos, bem, né, fortificada ali. Nós estamos no alicerce que foi dado por Paulo. Eu coloquei um fundamento, agora vai de cada um como, né, edificar. Graças a Deus a gente está edificando no verdadeiro alicerce que foi deixado ali para o irmão Paulo. Meus irmãos, graça e paz. Quem gostou aí, dá uma ajuda, dá um like, fala nos outros canais para dar uma força aí, né? Mas dá um joinha, aí. Se puder se inscrever, eu agradeço, meus irmãos. Eu agradeço, estou começando agora, e eu vou ficar feliz se os irmãos estão acompanhando também. Tem uns vídeos que eu coloquei aí logo no começo, meio envergonhoso, né? Me perdendo um pouco aí, mas eu vou me achando nesse caminho aí da graça de Deus, e no caminho aí agora da rede social aí, para estar podendo mostrar um ótimo fundamento aí, tá bom, meu irmão? Fique todos com a graça de Deus, que o Espírito Santo seja, né, sobre todos nós, trazendo os entendimentos, nos tirando as escamas dos olhos, e que nós possamos enxergar perfeitamente, né? Porque agora é Cristo em nós. E se nós está aqui com Cristo, então aprendemos na graça e no conhecimento para cada dia evoluir e saber o que realmente Deus quis se dar a nós. Tá bom, meus irmãos? Fica todos com Deus. Beijo, abração aí. Aqui é o seu irmão Japa, trazendo conhecimento da graça de Deus. Valeu, brigadão, fui!